Tudo bom, César? Opa, beleza, Eu Alex? não tô Beleza, ouvindo, pera aí, pessoal? tem Bom, alguma coisa errada aqui. se- será que é meu áudio que tá ruim? Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô sim. Ah, então tá bom. Tudo bom? Graças a Deus, bem, e você? Bem também. Então tá bom. Muito boa noite, Luciano. Já abriu a câmera aí, tem um pessoalzinho chegando também. O Marcos está chegando. Eu vou dar só mais 2 minutinhos aqui e a gente já inicia, tá bom, pessoal? Boa noite aí pro Marcos, pro Mário. Cadê mais uma luz aqui? Oi, Oi, César, boa Andréia, boa noite. noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e vocês? Tá, graças a Deus, tudo jóia. Boa noite. Boa noite, Luciano. A Vanessa também está chegando. Então, Oi, Vanessa, boa noite. Esqueça aí. Bom, pessoal, uma ótima noite a todos. Eu vou pedir quem puder, de repente, abrir a câmera aí para a gente se ver, se conhecer. Esse é o nosso primeiro encontro. É interessante a gente poder ver aí o rostinho de todo mundo que tá participando, né? Depois até a gente vai ter um momento assim de apresentações para que todo mundo possa se conhecer. É uma alegria muito grande receber vocês aqui, né, nesse espaço, né, virtual, desse curso que está iniciando hoje, que nós nomeamos de Bíblia, do texto para a vida. E eu quero dar assim umas boas-vindas para todo mundo, né? Que vocês aí que são peregrinos na fé e da razão, estão buscando sentido, são amantes da sabedoria e do conhecimento. E como nos lembra Carlos Mestres, né? Que é o autor, que vai ser o autor que nós vamos trabalhar durante todo esse curso, Carlos Mestres, no livro Deus, Onde Estás? E ele diz o seguinte, que a Bíblia, ela não é um livro de respostas prontas, mas ela é como se fosse um álbum de família cheio de fotos oficiais e momentos descontraídos que nos ajuda a entender quem nós somos de verdade e de onde nós viemos. E é a partir disso que a gente vai, então, iniciar esse curso aqui, para nós buscarmos não apenas a Bíblia como um livro de fatos históricos, porque não é nem bem isso que ela se propõe a ser, mas ela sim como buscar nesse álbum o entendimento de quem nós somos, de onde nós viemos e como nós podemos aprender com aqueles que vieram antes de nós e se relacionaram
com Deus, se relacionaram entre si e fizeram essa história da humanidade chegar até a gente aqui, né? E hoje, nessa nossa primeira aula aqui, nós vamos começar falando de um assunto bastante fundamental e acredito que interessante para todos. Nós vamos falar sobre o paraíso. E a gente vai começar falando, já fazendo uma pergunta, né? Paraíso, mito ou realidade, né? Porque afinal de contas, o paraíso ele não é só um jardim perdido lá no tempo e no espaço, em algum local, mas ele é um anseio profundo dos nossos corações, né? Uma busca por harmonia, por paz, por plenitude, que ecoa na vida aí de cada um de nós, né? Nessa primeira aula, nós vamos mergulhar então aí no Gênesis, no livro do Gênesis, né, explorando algumas das metáforas, dos símbolos que moldaram essa compreensão do que é bem, do que é mal, e da criação, a queda. Então, prepare-se aí para questionar, para refletir e, acima de tudo, para encontrar aí novas formas de aplicar esses ensinamentos assim à nossa vida cotidiana. Porque é para isso que esse curso se propõe, né? De como aplicar as escrituras, aquilo que a gente aprende na Bíblia, na nossa vida cotidiana, né? Então, começar, nós estamos aqui, 9, 12, umas 13 pessoas, né? Acho que dá para a gente fazer uma dinâmicazinha assim, inicial, e eu vou pedir aí a ajuda de vocês, né? Como que vai ser essa dinâmica para a gente iniciar essa aula aqui? Você vai falar o seu nome, a expectativa que você tem para esse curso e o que é o seu paraíso? Afinal, já que nós vamos falar de paraíso, então você vai falar em uma frase curta, aí, em poucas palavras, entenderam? O que é o seu paraíso? Então, o seu nome, a expectativa que você tem para esse curso e para você, o que é o paraíso? O que você poderia te chamar meu paraíso? E aí eu vou abrir para vocês, porque a ideia, pessoal, aqui é não ser um monólogo, tá? A gente vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, vamos estudar juntos, beleza? Então, para iniciar assim, né, e para vocês entenderem, né, do que eu tô falando, né? Então, eu vou falar meu nome, a minha expectativa e o que é o paraíso para mim, né? Meu nome é César. A minha expectativa é que todos nós cresçamos muito no conhecimento aí das escrituras e que a gente consiga aplicar isso à nossa vida no dia a dia. E o meu paraíso é minha família em harmonia. E aí eu quero ouvir vocês também. Um de cada vez, sem atropelar. Pode abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Posso falar? Pode Meu sim, nome é André. Andréia. Meu nome é Andréia. Boa noite a todos. A minha expectativa é aprender mais a palavra, né, de Deus e conseguir entender mais e usar ela no dia a dia, né? Aplicar ela no dia a dia. E o meu paraíso, não copiando o César, mas eu acho que é ver minha família feliz, com saúde, paz, amor, harmonia. E é isso. Boa. Quem é o próximo aí? Boa noite, posso falar? Travou. Boa noite, claro, pode falar. Meu nome é Michele. É, Estamos te a- ouvindo. tá ouvindo? Estou sim. Minha expectativa é crescimento espiritual, entendimento da palavra mesmo. E igual você falou, a expectativa, né, ver minha família também feliz. A gente, todos nós em harmonia, com saúde, que acho que é o mais importante. É isso. Valeu, Michele. Obrigado. Quem mais? Paula. Acho que só não estamos conseguindo te ouvir, Paula.
Tá bem distante, assim, é só. Talvez travou a Paula. Internet, Só talvez. nos apresentando aqui, né? E essa apresentação. Opa, a Paula vai sair e entrar de novo. Então, para quem entrou depois, nós estamos nos apresentando, né? Então, a gente está falando nosso nome, qual a expectativa para o curso e o que é o paraíso para você. Então, eu gostaria de continuar ouvindo vocês. Mais alguém? Tá me ouvindo? Helen, Paula, a Paula voltou. Quer tentar de novo, Paula? Voltei, tô sem. Ah, tá. O Luciano colocou aqui no chat, né, que o nome dele é Luciano, que a expectativa dele é aprender mais sobre a Bíblia e o paraíso para ele é viver em harmonia com Deus. Legal, Luciano. Kellen, Paulo. Então, vocês estão me ouvindo? Tá bem baixinho, mas vai lá. Então, meu nome é Kellen. Minha expectativa é de aprofundamento, né, em conhecimento e conhecer mais da palavra de Deus, né, de um assunto tão importante. E meu paraíso é estar bem com a família, né, estar bem no meu ambiente de trabalho, com a minha família, ver todo mundo bem, com muita saúde, ver todo mundo muito feliz. Isso é um paraíso. Isso aí. Mais alguém? Não precisam ficar tímidos assim, tá? Fiquem bem à vontade. Bom, Mário, Oi, tá me ouvindo bem? tá bem longe. Eu não sei se eu tô achando que eu que tô meio surdo. Todo mundo parece que tá tão baixinho assim o volume. Tá Vai bem lá. baixinho dele mesmo. Sim. Não é só o seu. Ah, então beleza. Vai lá, Beleza, Mário. legal. Acho que eu vou falar um pouco mais alto ajuda. Eu sou o Mário, a minha expectativa é de crescimento em conhecimento também, sobre Deus, sobre a Bíblia. E o meu paraíso é a minha família e seguir uma vida de obediência à vontade de Deus. Amém. Amém. Eu que travei agora? Não, o meu Mais também. alguém? Opa, me ouve? Tô te ouvindo. Estamos te ouvindo sim, Eduardo. Pode falar. Eu sou o esposo da Ana Paula, né? Ela tá com problema no áudio. Então, minha Ah, expectativa no curso aqui é aprender mais da Bíblia, né? E não ficar pensando lá os versículos e interpretar de qualquer maneira, né? Acho que é, é o modo mais simples, né? Mas acho que não é correto. E qual que era a outra questão mesmo? qual o seu paraíso? Ah, meu paraíso. Meu paraíso, o que eu considero é ter uma família em harmonia com Deus, né? Ter Deus como centro, né? Um lar onde Deus é o centro de tudo, minha esposa, minhas filhas cheias da unção do Espírito Santo e que tenham Deus como o seu amor maior, né? Amém. Uhum. Mais alguém gostaria de se apresentar também? Não?
Mais alguém? A gente vamos dar sequência aqui. Marcos, será que eu estou travado? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vou dar um sinalzinho aí para eu ver quem tá me ouvindo. Estamos ouvindo assim. Ah, beleza. Ah, então beleza. Quer se apresentar também, Marcão? Opa, eu sou Marcos e a minha expectativa do curso é conhecer mais a Deus através da palavra, né, do que vai ser transmitido. A segunda pergunta, eu acho que eu não entendi muito bem, se é em relação a, por exemplo, o que é um paraíso ou o que vai ser o paraíso. Eu não entendi tão bem. Até talvez pelo tempo A ideia é verbal. você falar para você hoje, o que é o paraíso? Mas o que é hoje, o que eu entendo hoje, ou o que eu entendo hoje do que vai ser? Não, é tipo assim, se eu perguntar para você assim, ó, fala para mim uma palavra para você, Marcos, o que é paraíso? Você fala assim, tô no paraíso, o que tem que acontecer? Seria um lugar em que a presença de Deus é constante e não há sofrimento. Boa, boa, valeu, Marcão. Mais alguém? A Ana tá aparecendo aí na área. Eu estou chegando em casa, mas já estou aqui. Eu sou a Ana Lúcia Maravilha. Eu e também estou aqui. no escuro. Fala, Léo. Meu nome é Ana Lúcia, a expectativa é a mesma de quando eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei, eu vi que todos os ensinamentos me ensinavam a ser humano, sabe? Assim, foi incrível, porque era tudo tão religioso que aquela coisa de me socializar e valorizar o ser humano, parece que eu não sabia fazer. Então, eu acho que o Evangelho faz isso, me capacita para isso. Então, essa é a minha expectativa para o curso, para eu me humanizar, sabe? E o paraíso para mim hoje é ter paz. Amém. Oi, boa noite. Boa Eu noite, sou, Léo. eu sou o Leonardo. A minha expectativa para o curso é de poder aprender a aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, de poder tirar da letra e poder vivenciar o que está escrito, o que está sendo ensinado. E para mim, paraíso é poder ter a condição de dar o melhor para minha esposa, de poder estar saudável, tanto eu quanto ela, de poder estar feliz. Para mim, o resumo de paraíso é isso. Boa. Valeu, Léo. Valeu, Ana. Obrigadão. Mais alguém? Aula. Achei que a Paula ia se apresentar ali, mas acho que não. Então, vamos lá, pessoal. E aos poucos a gente vai conhecendo todo mundo, vamos tendo outras oportunidades aí também de se apresentar, de falar um pouquinho a respeito de nós, e vamos ter outros momentos, inclusive nessa aula, né? De vocês também falarem, de questionarem, de colocarem aí a posição de vocês. Então, acredito que todos nós temos muito a aprender juntos aqui, nesse espaço. Eu quero fazer uma oração para a gente iniciar, então, já mergulhando aí no texto e a gente começar a estudar, tá bom? Muito obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Obrigado pela vida de cada um desses meus irmãos que estão aqui nessa aula, Pai querido, que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós e que nós possamos compreender, ó Pai querido, ó, o texto que iremos trabalhar hoje das Escrituras, os textos que iremos trabalhar das Escrituras,
que em tudo o Senhor vem estar conosco, nos dando discernimento, nos dando direção para a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu só vou lembrar vocês das regrinhas, né, que o pessoal já colocou lá no grupo onde vocês estão inseridos de alunos aqui do IPQ Educação, né? Esse link, ele é fechado para quem se inscreveu, para quem colocou o nome lá, para quem fez a ficha, né, no Forms e se inscreveu. Para quem não se inscreveu, essas aulas vão ser disponibilizadas no YouTube aos domingos, provavelmente ali pelas 10 da manhã, que era o horário que normalmente a gente tinha o IBQ Educação acontecendo, tá? Então a gente pede para vocês não compartilharem esse link da aula, né? Mas para vocês, só para vocês mesmos que se inscreveram entrarem e participarem, tá? Então, eu vou falar também um pouquinho sobre qual que é o nosso objetivo da aula aqui hoje, né? Nosso objetivo ele é desmistificar o relato do Gênesis e compreender, né, o contexto e a mensagem, né? Nós vamos explorar, então, algumas das metáforas e símbolos que a gente tem no Gênesis, né, do paraíso, e para identificar o significado disso para a nossa vida hoje. Nós vamos também refletir um pouquinho a respeito do pecado original, que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? E as implicações em nossas escolhas diárias, né? E a ideia é que a gente descubra, então, novas formas, né, de resgatar a ideia de comunhão com Deus no mundo atual, hoje, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar o texto do Carlos Masters e do livro que ele intitula como Deus, onde estás? E aí é uma introdução bíblica, onde ele vai passar por diversos textos da Bíblia, e nós vamos, então, estudando aí, caminhar com o Carlos nessa empreitada aí, nesse desafio da gente entender os textos bíblicos, né? Nós vamos iniciar, então, a partir da questão do Gênesis e do paraíso, e de cara, ele já apresenta algumas dificuldades para nós que o texto traz. O texto com relação ao paraíso, né, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, em diante ali, né? E um dos problemas que esse texto traz é o seguinte, né? A, a primeira questão que se levanta, assim, pesada, assim, quando a gente pensa em Gênesis, é a questão de evolução, não é? Evolução, criacionismo, é uma coisa que sempre acaba vindo à tona quando a gente pensa no Gênesis, né? E aí começam a surgir algumas perguntas, assim, né? Deus fez o homem do barro da terra, vai falar que o homem tem em Gênesis 1:26, quando o texto está relacionando a criação, o homem é a última coisa a ser criada, né? Então Deus faz a luz, Deus faz o mar, Deus faz os animais do mar, Deus separa a água e a terra, começa os animais a surgirem, e a última coisa, então, lá no capítulo 1 de Gênesis, é a criação do homem. Já no capítulo 2, na segunda narração da criação, o homem ele é o primeiro a ser criado, né? E isso é uma contradição do texto. Então, outra dificuldade, né? Tem muitos mitos e lendas da antiguidade, de outros povos, inclusive, que vão mencionar essa ideia de árvore da vida, que está lá em Gênesis 2:9, que vão mencionar a ideia de serpente, que está lá em Gênesis, no capítulo 3. Vai mencionar essa questão de um tempo paradisíaco, né, no início de tudo, né, no começo de tudo. E a linguagem, nesse sentido, a gente pode considerar a linguagem bíblica como mítica e lendária, né, são desafios, né? No paraíso, né, o texto vai mencionar que existe uma fonte que alimenta 4 rios, né? E ele vai falar que são o Rio Tigre, o Rio Eufrates, o Rio Nilo e o Ganges. O problema é que não existe um ponto geográfico onde a gente pode relacionar para ter a fonte desses 4 rios. Estão me ouvindo, né? Que dá para não existe um ponto geográfico que dá para ser a fonte desses 4 rios. E aí se apresenta um outro problema, seríssimo assim, né? E aí outra pergunta, né, que é pesada, inclusive, de fazer, mas como que Deus pode fazer depender toda a miséria humana do pecado de um único casal, né? Como é possível, né, a formação da mulher de uma costela do homem, né?
e a formação do homem do barro. Então, são questões que vão se apresentando quando a gente começa a ler esse texto do Gênesis, e se a gente for pensar bem francamente, assim, eu acredito que essas questões, em algum momento, param pela cabeça de todo mundo quando acessam lá o texto do Gênesis, né? Porque a gente começa a querer relacionar isso com a ciência, com explicação, e como que a gente pode trazer isso de uma forma, como um fato narrativo real, exato do que aconteceu, e aí a gente acaba não tendo todas as respostas. E por que que isso acontece, né? Porque a gente acaba indo para o texto considerando que o texto, principalmente a narração aí do paraíso, do Gênesis, ele é um texto histórico informativo. Então a gente acha que o autor, né, do Gênesis e dos livros em geral da Bíblia, que ele tem escrito aquilo para fazer a gente saber exatamente como que as coisas foram desde o início. Então, dar pormenores, dar detalhes, ser um texto que se propusesse a ser científico, e não é por aí. E não é por aí, né? Então, e quando a gente usa esse esquema mental aí, é, a gente acaba se distanciando do texto e isso acaba até fazendo com que a gente não consiga perceber aquilo que de fato o texto quer trazer para nós. Está muito rápido, vocês estão me entendendo, estão acompanhando, está tranquilo, certo? Então, o texto do Gênesis, acho que esse é um primeiro ponto para a gente levantar aqui. Ele não se propõe a ser um texto histórico, informativo, científico. E não é essa a proposta do autor do Gênesis, não é para isso que ele se colocou a escrever, né? Nós temos que entender que esse autor que ele escreve lá o Gênesis, ele está alguns milhares de anos à frente de quando a Terra é formada, de quando tudo começa a acontecer, né? E aí ele não está interessado nesse passado só enquanto passado para ver como tudo surgiu e dar explicação para as coisas, para as coisas assim, da forma como a Terra foi criada, exatamente os detalhes como Deus fez com que tudo acontecesse, né? Mas ele está escrevendo a partir de um povo, a partir de um lugar, onde ele começa a perceber que alguma coisa está errado, que alguma coisa está fora do lugar, que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. E que, pior do que isso, o futuro, de alguma forma, está em perigo. E é esse lugar que esse autor que escreve o Gênesis está. Né? Nesse momento em que ele começa a observar a sua sociedade, começa a observar o meio em que ele vive, e começa, até a partir de uma inspiração de Deus, perceber que as coisas estão fora do lugar. Estão fora do lugar. Então, a gente pode resumir aí a intenção do autor, né, do escritor, da seguinte forma, né? Ele está percebendo uma situação desastrosa do seu povo e ele quer denunciar claramente o mal. Só que ele não vai ficar numa denúncia genérica, assim, né? Mas ele vai apontar as responsabilidades. O que ele quer que o leitor, né, descubra a origem desse mal-estar que a sociedade está vivendo nessa época em que ele está, né? O mal que está na raiz de tudo, né? O que a gente vai chamar de pecado original, né? E essa responsabilidade, ela é de todos, ela está diluída, né? E quase que inconsciente, né? Então ele começa a conscientizar os seus irmãos a respeito da culpa que eles mesmos têm da forma como eles estão vivendo, da sociedade corrompida e maldosa do jeito que está, né? E aí, então, ele começa a querer despertar esses irmãos, então, para uma ação concreta. Como enfrentar o mal pela raiz e assim transformar essa situação de mal-estar numa situação de bem-estar, ou em outras palavras, né, promover conversão, né? Então, finalmente aí o texto ele vai começar a dar garantia, né, de que essa ação transformadora aí, ela é praticável, ela é possível, porque ela tem uma força que garante que isso pode acontecer, né? E essa força é a vontade de Deus. A vontade de Deus que ele também entendia como boa, como perfeita e como agradável, né? E Deus ele está junto então para lutar conosco nessa resistência do mal aí, nos trazendo esperança e coragem, né? Então,
Não sei se até aqui eu estou me fazendo claro, se vocês querem fazer alguma pergunta, posso continuar. Como eu falei, eu quero que seja aí uma interação entre nós aí, né? Aí o Carlos Meister também vai destacar que a percepção do mal, ela depende, assim, do grau de cultura em que a gente está envolvido, né? Até ele vai dar um exemplo, por exemplo, da falta d'água, né? Ela é um mal para a gente, mas ela é muito pior para o beduíno que vive no deserto, percebe? E, e aí, cada um vai percebendo o mal, assim, de acordo com a sua cultura, com o nível de consciência que tem e da sensibilidade que cada um tem, né? Na época em que cada um está vivendo aí, né? E aí o autor do Gênesis, ele começa a denunciar, então, que tem uma ambivalência na vida, né? O amor, que é tão bonito, né? Ele virou instrumento de dominação, né? Se vocês forem ver lá em Gênesis 3:16, quando Deus começa a falar para a mulher, né? Olha, porque você pecou, então daqui para frente a sua vontade vai ser para o seu marido, né? Você vai ser dominada pelo seu marido, né? E ele começa a questionar por que isso, né? A geração dos filhos, né? Que tem um destino aí de aumentar, né? É isso que ele está observando na vida dele, né? A própria vida é ambivalente, né? Eu quero viver, mas todos nós sabemos que estamos caminhando de alguma forma para a morte, né? A morte é uma realidade para todos nós, né? Isso está lá no Gênesis 3:19, né? E ele vai colocando outras questões, né? A terra, né, que foi destinada para produzir o alimento, ela está produzindo espinhos e carrapichos, está sendo difícil produzir. Ela tem que suar muito para conseguir extrair o alimento da terra, né? É, tem uma inimizade rolando entre homens e animais, né? Então, assim, a ameaça, né, inclusive das cobras, né, é real, né? Então, por que a vida está combatendo a vida, né? Ah, Deus, ele é criador e amigo o autor do Gênesis, ele começa na narrativa dele a descrever essa sociedade do jeito que ela está e começa a buscar onde que isso tudo iniciou, por que isso tudo iniciou e de quem que é a responsabilidade, né? De quem que é a responsabilidade pela violência, né? Ele vai falar do Caim, ele vai falar mais à frente do Lameque, né? E ele vai falar que a vingança do Lameque é 77 vezes maior do que a de Caim, e aí tem uma redução na vida de fé do povo. Ele está observando que o povo começa, então, a ir atrás de uma mistura de magia, de superstição, ao invés de se relacionar com Deus, começa a se relacionar com coisas assim que Deus criou e começa a transformar aquilo em deuses, né? E é isso que esse autor está observando ali na sociedade dele, no momento em que ele está vivendo, e está vendo como tudo isso é mal, como tudo isso é ruim, como tudo isso é difícil, como ao desentendimento entre as nações, né? E aí ele traz para a gente a ideia lá, a ideia, né? E a narrativa a respeito da Torre de Babel, onde tudo começa a desmoronar, enquanto a humanidade não ser mais um corpo só, uma coisa só, mas começar a se dividir, né? Então é essa situação que ele vai verificando, é o caos completo, né? O caos completo, né? E aí ele vai buscar, então, essa resposta, assim, e inconformado com tudo isso, ele vai buscar, então, essa resposta de onde foi que essa desgraça toda começa, né? Por que é que essa desgraça toda tá acontecendo, né? E aí, esse autor, ele demonstra no texto que ele tem uma convicção. Ele tem convicção que não dá para pôr a culpa em Deus. Ele tem convicção de que não é assim que Deus quer que a sociedade funcione. E aí, então, ele faz a pergunta de ouro, né? E o que é que Deus quer? E o que é que Deus construiu? E o que é que Deus planejou para a humanidade, né? E aí, então, ele traz essa ideia desse paraíso onde as coisas funcionam em harmonia, onde o homem e mulher se entendem, são iguais. Se nós formos ver, e a gente vai ler alguns textos mais para frente na aula, nós vamos ver que a mulher ela é tirada ali da costela do homem para ser igual, para caminhar com ele, para ser ajudadora, para estar junto, para trabalhar na mesma missão, né? E essa missão que Deus dá para o homem é cuidar da terra, é cuidar dos animais,
é cuidar da natureza que ele criou, é fazer com que tudo isso funcione bem, é estar em harmonia com tudo isso, né? E aí, então, ele começa a destacar para a gente essa ideia do paraíso, estado de harmonia ideal, né? A queda do homem é o que foi a escolha que o homem, de repente, faz de se afastar de Deus, de dar as costas para Deus. E aí é interessante que ele traz a ideia da serpente. Eu vou correr um pouquinho aqui. Ele traz a ideia da serpente, né? O texto traz a ideia da serpente lá em Gênesis 3, né? Que fala que a serpente, mais astuta dos animais, foi falar com a Eva. E um detalhe, na época desse autor que escreve o texto do Gênesis, a serpente era o símbolo da religião cananeia. E a religião cananeia era uma religião onde pagã, né? Onde onde tudo que importavam eram rituais, apenas rituais. Então, para agradar as divindades, né? As pessoas só tinham que participar dos rituais, mas não importava a ética, não importava a moral, não importava a forma como essa pessoa se relacionava com o outro, com o próximo. Ela só tinha que cumprir alguns rituais. E entre esses rituais, inclusive, algumas coisas muito bizarras, assim, que entre esses rituais tinha, inclusive, sexo cultual, coisas que, para agradar algumas divindades, assim, traziam promiscuidade e entre outras coisas, né? E aí é essa a denúncia, então, que o autor começa a fazer, de falar o seguinte: olha, não dá ouvido para a serpente, não dá ouvido para essa religião pagã que fala que tudo que precisa para se estar com Deus, para se estar com a divindade, é cumprir ritual. Porque não é isso. Não é isso. O que Deus nos deixou e o que Deus nos ordenou é a sua lei que é perfeita. E aí, nessa época, ele já tem ali a lei de Deus, os 10 mandamentos. Até uma pergunta assim para vocês, para eu descansar um pouco minha garganta, né? Alguém sabe os 10 mandamentos? Por vez aí, por favor. Alguém lembra um mandamento? Está lá no texto de Êxodo 20. Pode falar, pessoal. Está fechado seu microfone, Ken. Eu lembro alguns: não matarás, não roubarás, não fará, não terá outros deuses diante de ti, honra pai e mãe. Agora eu não estou lembrando todos, mas A gente sabe, mas na hora que tem que eu não falar, sei se tem alguma esquece. coisa de não cobiçar. Não dirás cobiçar, falso falso testemunho, testemunho, amar o teu próximo como a ti mesmo. mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu Coração. entendimento, é o primeiro mandamento. Hum? Não adulterarás. Isso. Não cobiçar a mulher do próximo. Exato. Muito bom. Muito bom. Então, o que acontece, né? Essa lei de Deus, se a gente for prestar bem atenção, para além de uma lista de regras, ela é um código que, se a humanidade seguisse desde o início, nós teríamos uma sociedade perfeita. Vocês concordam? Imagina uma sociedade onde não tem adultério, onde não tem mentira, onde não tem assassinato, onde pai e mãe são respeitados, não é? Onde o descanso é priorizado e é respeitado, onde todos vivem harmonia, né? Onde um não cobiça aquilo que o outro tem, né? Onde um não fala mentiras a respeito do outro com falso testemunho, percebe? Então é muito mais difícil seguir esse código de conduta do que simplesmente cumprir rituais. Concordam? Então, nesse lugar, nesse momento histórico em que esse autor está, é essa observação que ele está fazendo, né? Fala, puxa, a lei de Deus ela é perfeita, mas as pessoas estão preferindo dar ouvidos à serpente,
que dá ideia, que dá informações erradas de que existem outros caminhos e que esses caminhos são só cumprir rituais, percebe? E não se preocupar em viver uma sociedade onde realmente o amor impere, onde realmente o amor se faça valer, se faça presente. Então é essa a situação, a posição aí que o autor tá colocando para a gente, né? Para a gente prestar atenção. E principalmente para aquelas pessoas da sua época, seus primeiros leitores, observar, né? Que a serpente é enganadora. E que dar ouvidos à serpente é se afastar de Deus. É escolher a não vida, né? Porque a Deus oferece vida, e através dos seus mandamentos, através dos seus ensinamentos, através da sua presença, ele oferece, então, para todos vida, né? Dando sequência aqui. Estão dando sequência aqui, e voltando, inclusive, à pergunta principal aí da nossa aula de hoje, mito, paraíso, né? Um mito ou uma realidade? Então, nesse sentido de nos trazer ensinamentos para a vida, ensinamentos que nos levem a caminhar perto de Deus, próximo de Deus, ele é uma realidade. Mas ele não se propõe a ser um texto histórico-científico que demonstre como Deus criou todas as coisas, ok? Assim, no detalhe. Tranquilo, pessoal? Isso assusta, isso é muito diferente de tudo que vocês já ouviram. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito disso. César, Pois não. para mim, Pode falar. A minha concepção de se é colocar Tá cortando, Léo. Não estou conseguindo te entender. Não. Tenta aí novamente, por favor. Do novo, diferente, com português, porque se Tá bem ruim, viu, Léo? A gente não está conseguindo te entender. Alguém está conseguindo entender o Léo? Eu não. É. Se você quiser, Léo, de repente, se tiver fácil aí, escrever no chat para gente, pode ser? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Pode falar, Mário. O César, você falou uma coisa que para mim chega a soar como engraçado, no sentido de ser novo, assim, no, sabe quando você aprende algo? Todas as vezes que eu li Gênesis 1, eu via de outra forma. Eu nunca parei para pensar dessa forma como você está falando agora. E realmente não é um texto rico em detalhes científicos sobre a criação, tanto da criação da humanidade quanto do mundo, sabe? E para mim sempre era um texto sem muitos detalhes, assim, sabe? Não era um texto tão óbvio sobre a criação. Só que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma que você está ensinando agora. Entendi.
uma coisa que é. Mais alguma coisa, Mari? Desculpa, eu acho que eu cortei. Não, era só isso mesmo. Ah, legal. Uma coisa que é importante para a gente observar e para a gente pensar, e até isso é uma das matérias que a gente estuda em teologia, né, em outras áreas também, que é a hermenêutica. Né? Que é a hermenêutica? A hermenêutica ela vai sugerir para a gente tente buscar algumas informações a respeito do texto e no texto que vão poder apontar para a gente mais ou menos qual que é a intenção do autor, né? E uma coisa que é importante de observar é o lugar, o tempo e para quem esse autor está escrevendo, entendem? Porque aquilo que eu estou falando, o autor que está lá escrevendo o livro do Gênesis, ele está há muitos anos à frente de quando tudo começou, e ele tá, aqui da nossa perspectiva, muitos anos lá atrás, numa outra cultura, numa outra realidade de sociedade, numa outra situação de povo, entendem? Então, isso é muito importante para a gente buscar interpretar um texto. Né? Até como alguém mencionou aí na apresentação, né? Às vezes é mais fácil a gente ir para a Bíblia e tentar pincelar algum texto para falar, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje, né? Alguns até vão lá para a caixinha de promessas. Quem já teve caixinha de promessas aí? Vou confessar um pecado. Quando eu era criança, pequena, lá já tinha na minha casa. E de vez em quando eu queria, ai, eu preciso que Deus fale comigo de alguma forma, eu corria lá para a caixinha de promessa para puxar um versículo para ver o que Deus falava. E às vezes saíam umas coisas meio tortas. Você falava, não, esse não, vou ver se eu pego outra, né? Mas não é essa a forma que a gente tem que se aproximar do texto bíblico. Como todos os textos, é um texto. Então, alguns textos vão ser narrativos, outros textos vão ser poesias, outros textos vão ter gêneros literários diferentes. E esses gêneros literários, eles precisam que a gente chegue, busque entendimento neles, às vezes de formas diferentes, usando ferramentas diferentes, né? Então, o problema é que quando a gente vai, por exemplo, para um livro desse, como o Gênesis, e a gente quer ali provar cientificamente como que o mundo foi criado, a gente vai ter sérias dificuldades. Porque ele não vai dar isso para a gente, porque não é para isso que o texto se propõe. Né? Mas só para a gente dar sequência aqui no texto, né, e no nosso estudo, né, nós estávamos falando então da serpente, e aí tem uma questão também que é interessante, que é a questão da queda. E a questão que todo mundo, a gente tem ali por pecado original. Né? Um detalhe interessante, de novo, a Bíblia não diz exatamente qual que foi o pecado que eles cometeram. Né? Mas o texto vai dar para a gente alguns indicativos do que estava acontecendo ali, né? O autor do texto vai dizer que eles que Deus havia dito para eles não comerem, né, da árvore que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E que a partir do momento que eles comessem dessa árvore, que eles morreriam. Né? E a gente olhando daqui para lá parece uma questão assim proibitiva, mas e a gente talvez não consiga entender muito bem. Mas para o povo daquela época estava muito clara essa mensagem, né? Do que era isso, não comer da árvore, né? A sabedoria, né? Para o povo daquela época e até uma época posterior, ela sempre era relacionada com essa questão de ser uma árvore, né? Até em Provérbios, no capítulo 3, versículo 18, vai mostrar um pouco isso, né? E a sabedoria dizia respeito a entender, a saber o que é bom e o que é mal, né? E o que era bom é aquilo que levava para uma vida de plenitude, para uma vida de completa harmonia com Deus, com a criação de Deus, com as coisas de Deus, né? E o que era mal era o rompimento disso. Só que quando o homem ele parte para conhecer por ele mesmo o que é bom, para determinar por ele mesmo o que é bom e o que é mal, ele se afasta de Deus. Ele está dizendo para Deus que ele quer independência. Ele está dizendo para Deus que ele não quer mais estar subordinado à lei e à ordem que Deus estabeleceu. Ele quer ele mesmo encontrar a sua ordem, encontrar a sua lei, encontrar a vida por si mesmo. Percebem?
E aí, nesse sentido, Adão e Eva podem ser qualquer homem e qualquer mulher. Então, não é o pecado, percebe? Então, não é que Deus está imputando a toda a humanidade aquilo que uma pessoa fez, mas é porque toda a humanidade escolhe ali, junto com Adão e Eva, que quer a sua independência, que quer saber por si o caminho do bem e o caminho do mal, que não quer ser dependente de Deus, que não quer cumprir essa lei de Deus para si mesmo, que quer ter em si o critério último e absoluto do que é certo, do que é errado, do que é moral, quer ter em si mesmo o absoluto de todas as coisas. É isso que a humanidade quer, é isso que a humanidade busca, e é isso que a humanidade faz e se distancia de Deus. Estão entendendo? Então, é aí que está a questão, né? Não é o pecado do Adão e Eva, é o pecado de todos nós. E aí, até o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, né? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todo mundo tem esse desejo, essa vontade de viver por sua própria vontade, por seu próprio desejo, de considerar aquilo que é certo e errado por si mesmo, de ser absoluto nas suas decisões e não depender de Deus para falar para nós o que é certo, não depender de Deus para dar a nós vida, mas ser independente, percebe? Então aí tá o pecado de todos nós. E provavelmente todos nós também tomaríamos essa decisão errada, ou tomamos essa decisão errada, ou frequentemente tomamos decisões erradas, voltados para esse nosso egoísmo, para essa nossa vontade de sermos absolutos, de sermos independentes, ah, de não dependermos de Deus. Certo? Ok? Tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa? Posso prosseguir? Eu tenho só uma Ok? dúvida. Pois A não, Eduardo. árvore, ela é figurativa ou ela realmente existe? Eu sempre tive essa dúvida. A árvore do conhecimento, né, do bem e do mal. Então, Eduardo, nesse sentido que nós estamos conversando aqui e que o Carlos Mesters traz para a gente, essa não é uma preocupação que deve povoar a nossa mente, percebe? Porque sendo ela figurativa ou sendo ela real, o que importa, o que o texto se propõe a nos dar é a gente ter esse conhecimento e essa a consciência de que nós tomamos parte dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, entende? De que nós decidimos sermos independentes em relação a Deus, de nós mesmos tomarmos a nossa escolha e decidirmos o que é certo, o que é errado, o que é absoluto, entende? Então, se o texto, se realmente existiu esse jardim em algum lugar, ou se ele não existiu, não é isso que deve ser a nossa preocupação, percebe? Entendi. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Maravilha. Bom, imagina. Tem um texto aqui que o Marcos colocou no chat, vou compartilhar aqui com vocês, né? Levando em consideração que, de fato, a forma que Deus utilizou foi através da evolução, porque pode não ser, acho que é isso, né? A ciência pode evoluir e levantar a teoria melhor. Mas fica imaginando como seria para Deus explicar sobre DNA para um povo que tinha tão pouco conhecimento da biologia, né? E também Deus explicando o Big Bang para um povo que não conhecia física ou astronomia. Com toda a tecnologia que tem hoje, ainda é difícil de entender. Fica mais fácil entender que Gênesis não é um texto científico. É isso aí. É isso aí, Marcos. Foi na veia do negócio, daquilo que a gente está conversando aqui. O Gênesis não é um texto científico, histórico, mas é um texto que traz ensinamentos para nós, né? E até o Carlos Masters ele vai fazer uma provocação de que a gente olhando para a nossa época hoje, se fôssemos nós hoje fazendo essa narrativa que o autor de Gênesis fez, que de repente a gente poderia observar na nossa sociedade que está fora do lugar e que está diferente daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja.
Porque a gente tem esse conhecimento e essa base também de que Deus é amor, de que Deus é bondade, de que Deus é justiça. Então, se a gente olhar para a nossa sociedade hoje, a gente vai observar que tem muita coisa fora do lugar. Enquanto a gente tem, isso falando em termos econômicos, né, enquanto a gente tem uma minoria que vive com fartura, que vive com abundância, a gente tem uma maioria assim gigantesca que está na miséria, que está passando fome, que passa dificuldade. A gente tem guerras para todo lado, né? A natureza está tudo fora do lugar, as coisas não estão acontecendo como Deus desejou e como Deus planejou, né? A gente vê aí dia após dia aí enchente, não é isso? A gente vê dia após dia terremoto, a gente vê dia após dia aí violência em todo lugar, né? Gente matando para roubar um celular, a gente vê a violência no trânsito e tantas outras coisas que talvez, se fosse hoje um de nós aqui escrevendo Gênesis, a gente descreveria o paraíso como um lugar onde as ruas não precisam nem mesmo ser tão largas e todo mundo se respeita no trânsito, como um lugar onde não há violência contra a mulher, como um lugar onde não há guerra, onde não há terremoto, onde todo mundo vive em harmonia, inclusive a natureza está em harmonia conosco. Percebem? E aí existe um ponto aí que é um chamado à responsabilidade. Porque nós, enquanto povo de Deus, o que a gente tem feito para implantar esse paraíso? O que a gente tem feito para fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como ela é feita no céu? Como que a gente tem. Será que a gente está dando ouvido à serpente da nossa época? Percebe? E o que seria essa serpente da nossa época, né? Então são questões que vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente pedir discernimento a Deus de como cada um de vocês pode, na nossa época, no nosso tempo, trazer esse paraíso. E isso, mesmo que é uma utopia, né, ainda, mas um dia vai ser na sua completude, né? Mas é responsabilidade nossa, da gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, que é promover a paz, que é promover o amor, que é promover o cuidado, que é promover a igualdade, percebem? Porque é tudo isso que o autor lá do Gênesis faz. Então ele fala, puxa, aqui nessa minha sociedade, a mulher é tida como algo abaixo do homem. No paraíso, ambos são iguais. Ambos se equivalem, percebe? Aqui na minha sociedade, né, esse autor do Gênesis está falando ali, né, é difícil produzir alguma coisa. A gente vive no deserto, a gente vive numa região desértica. É difícil plantar e colher alguma coisa. É uma batalha, é uma luta, o suor do rosto. Mas o que Deus desejou e o que Deus quer é que haja alimento para todos, é que a terra produza bem os seus frutos, que a gente cuide bem da terra, né? E aí a gente se colocar nesse lugar de como que a gente pode, num paralelo aí, pensar quais ações que cada um de vocês podemos ter para minimamente a gente resgatar esse paraíso, ou para minimamente a gente voltar a viver da forma como Deus quer que nós vivamos. E isso é muito mais profundo do que a gente ficar perguntando, por exemplo, né, se o Jardim do Éden está escondido em algum lugar aqui do planeta, percebe? Se de repente tem algum lugar que a gente vai chegar aí, de repente vai se deparar com o Jardim do Éden, será que está submerso? Será que está sendo... Percebe? Não, não é por aí. Mas é o quanto que nós temos já vivido e promovido esse jardim nas nossas vidas. Quanto a gente tem cultivado esse jardim nas nossas vidas. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho, com as pessoas com quem a gente se relaciona. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou trazer alguns textos e eu gostaria bastante, assim, que vocês também pensassem comigo a respeito desses textos e a gente pudesse, então, fazer um debatezinho aqui, um bate-bola
Beleza? Mas não deixa eu falando sozinho, gente, por favor. Então vamos lá, ó. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 28. Que ele vai dizer o seguinte, né? Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, vou aumentar a letra aqui que eu estou seguindo, conforme a nossa semelhança, domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que se move pela terra. Então vamos lá. Para vocês, o que esse texto representa? Assim? O que ela apresenta a respeito de Deus e a respeito de nós? Alguém? Qual a interpretação que a gente pode dar para esse texto? Eu vejo isso como a superioridade dos homens entre os animais, sobre os Legal. animais. Certo. Certo. Mas, Que é eu vou. responsabilidade. Desculpa. Pode falar, Pam. Eu acho que talvez uma responsabilidade de nós cuidar de tudo que ele criou. Os animais, da natureza também. Não sei se se dominem também, mas eu acho que é cuidar, né, disso tudo. Sim, sim. Essa palavra domínio, né? Ela, às vezes ela traz algumas confusões, assim, né? Inclusive hoje na nossa época para alguns religiosos, assim. Acho que dominar é você mandar na vida das pessoas, é você ser superior às coisas, né? Agora, se a gente pegar e olhar, peço até licença a vocês, e olhar para Jesus lá no Novo Testamento, da forma como Jesus viveu, da forma como Jesus andou, e Jesus que tem um nome que é sobre todo nome, que é Senhor sobre todas as coisas, ele nos deu uma ideia sobre o que é essa questão de domínio bíblico. Ele está mais relacionado à ideia de serviço, de cuidado, percebe? Do que essa ideia de domínio no sentido assim de governança autoritária, aquela coisa de ter que ser feita à minha vontade, aquilo que eu quero, etc. E tal. Todo mundo tem que se render a mim. Não é isso. É exatamente esse cuidado que a Pamela mencionou, é exatamente viver nessa, promover essa harmonia entre tudo aquilo que Deus criou. Né? E, e aqui o interessante é que o texto está dizendo para nós que Deus coloca a imagem dele e a semelhança dele em cada um de nós. Então, nós temos uma imagem divina que está impressa em nós e que está impressa no nosso próximo. Então, como que a gente pode exercer esse domínio, né, sobre a terra de forma responsável e de forma sustentável e da forma como Deus quer, né? Eu sempre eu costumo, né, dizer, né, que a gente faz aquilo que está nas nossas mãos para fazer e aquilo que está perto de nós. É que às vezes, ouvindo eu falar assim, você fala assim, nossa, Sam, a gente vai resolver o problema do mundo, então. Agora, sim. Né? Não é isso. Mas naquilo que está nas nossas mãos, naquilo que está ao nosso alcance, a gente pode fazer alguma coisa. Não podemos? É essa reflexão que eu quero sugerir também hoje. Um outro texto, e aí eu também quero ouvir, eu também quero ouvi-los. O próximo texto. É um texto um pouquinho maior aqui, que é o Gênesis, no capítulo 3, dos versículos, né, 1 ao 7. Tá tranquilo, pessoal? Estou muito rápido, tá dando para acompanhar? Tá tranquilo, né? Ok? Então, Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 7. Né? A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E disse à mulher: foi assim que Deus te disse?
Vocês não comerão de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus nos disse: Vocês não comerão do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocarão nele. Caso contrário, morrerão. Respondeu a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era atraente para o paladar, agradável aos olhos e também desejável para adquirir sabedoria, ela tomou do seu fruto e comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Bom, mesma coisa. O que vocês pensam a respeito desse texto e o que ele pode dizer para a gente, a partir daquilo que a gente vem conversando? Pode falar, gente, sem medo de ser feliz. Oi, boa noite. Eu posso falar? Com certeza, pode falar. Raquel, né? Isso, tudo bem? Tudo Eu bem. perdi um pouco o início é, do nosso encontro, do nosso estudo, mas hoje foi engraçado na escola, porque eu sou professora e uma pessoa do apoio disse assim: Eu não sei quem inventou o trabalho. E aí eu respondi para ela assim: Isso é culpa da Eva, fala com ela. E veio esse tema. E assim, eu acho que a gente acaba, nas oportunidades que a gente dá ao mundo, né, a gente acaba ampliando o nosso leque do conhecimento, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom. E a gente acaba se contaminando, né? Então, não sei se essa palavra é certa, né? Se contaminar. Mas é a roupa que sai, que foi na moda e a gente nem tem dinheiro, mas porque tá na moda eu também quero. E outras coisas a mais que a gente vai, tô dando como um exemplo, né, para a questão da roupa. O problema que eu vejo hoje é como olhar ou como viver essa obediência realmente que Deus fala, não pensando no que o outro vai falar, da gente ser cafona ou não, mas de como realmente viver sem essa dependência, né? Sem essa necessidade de exposição ao pecado. Gente, desculpa, eu estou ouvindo, mas eu estou dirigindo. Então, não sei se deu para entender a minha pergunta e a minha dúvida, o meu Eu não olhar, né, consegui em entender bem relação. sim. Entendi. Deu sim. Eu não tinha entendido como uma pergunta, assim. Não foi, né? Eu posso. Eu falei, assim, na verdade, não é talvez uma pergunta para vocês, mas é uma pergunta minha para mim, entende? De como fazer, de como ser, de como Entendi. viver de fato algo que a gente possa ser representante de fato de Cristo, sem uma religiosidade, né? Mas viver realmente nessa luz. É isso. Ah, legal. Obrigado, Raquel. Obrigado. Até eu vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta para provocar também, né? É, quem que é a serpente nas nossas vidas? Né? Quem que é a serpente da nossa era, né? Quais são as tentações que nos afastam de Deus e que levam a gente a querer buscar autonomia? César, me ouve? Ouço sim, pode falar. É a Paula, eu tô pelo fone do Eduardo, tá? Então, tô na minha câmera, mas o fone dele. É exatamente isso que eu analisei com a leitura, que na verdade a serpente em si nunca foi um animal, ou nunca foi para colocar como algo fixo de que cuidado com a serpente, né?
mas eu acho que são todas as tentações que estão à nossa volta e às vezes convivem conosco, igual Adão e Eva no paraíso, e lá tinha toda sorte de animais e tinha também uma serpente, por exemplo, por que não, já que toda a natureza foi feita pelo Senhor e estavam ali juntos, né? Mas como às vezes a tentação está ali do lado, ou como a gente pode sentir desejo por algo como fruto, né? Algo doce, algo bonito, algo que se vende como fácil, doce, bonito, né? E trazendo para o contexto atual, como hoje, por exemplo, a gente tem a internet, né? A internet está sempre rondando, oferecendo facilidade de tudo. Conteúdos inapropriados, pornografia, ver a vida do próximo como às vezes uma vida com a grama mais verde do que a minha, né? A grama do vizinho sempre mais verde, levando mulheres a padrões de beleza inatingíveis, a depressão, porque o outro tem, eu não tenho, outro é feliz, outro viaja, eu não. Então, acho que trazendo para hoje, eu, por exemplo, colocaria como a internet um ponto de atenção. Uhum. Sim, sim. Perfeito, Paulo. Muito bom. Mais alguém? César, Oi. Oi, Anderson, pode falar. eu queria trazer um olhar diferente, ou alguma coisa que sempre que eu leio me salta os olhos, e é uma coisa que, infelizmente, a gente não ouve muito. Mas aqui, quando a serpente está conversando com Eva, né? E ela está sendo tentada, e ela come fruto. E é o que me parece, lendo o texto, novamente, o homem não está tão longe dela, não está a léguas, a metros, onde ela corre atrás dele. E me parece aí, né, onde a gente culpa a Eva, né? Acho que a Raquel falou um pouco disso, né? Mas se o homem está tão perto dela, dentro da conversa entre Eva e a serpente, em momento algum ele para a Eva. Essa cena me parece que a Eva oferece o fruto, Eva morde e vira para o lado e entrega para o homem. E o homem pega e come do fruto. Né? Aí me parece, só para a gente poder apaziguar um pouco o lado da mulher, que eu acho que a tradição acabou trazendo para esse lugar, né, da perversa, da má, né, enfim. Mas quando leio, vejo exatamente isso. Vejo o homem um pouco mais omisso, né, o homem um pouco mais quieto, né, esse silêncio do homem aí que eu acho que gera um caos, né, onde eles deveriam ser um, né, e eles são um no pecado também. Então, isso eu acho que é o que me chama mais atenção nesse texto aí. Uhum. Muito bom. É isso mesmo. E até uma coisa que a gente estava conversando mais para o início, né, Anderson? Que ali no texto do Gênesis, né? É todo homem e toda mulher juntos, né? Não tem assim um mais culpado, um menos culpado. Né? Maravilha. Marise? Que eu acho também nessa história assim que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente dá valor a alguma coisa, como falou aí da roupa ou de marca, ou alguém falou, né? Mas às vezes a gente dá valor nas coisas mais do mundo do que na graça de Deus, né? Ela deu mais valor no que ela quis, que ela fez e quis fazer e fez. Mas ela podia ter pensado o que Deus queria, né? E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente não pergunta o que Deus quer, a gente quer fazer a nossa vontade e não pergunta o que Deus quer. Também acho que existe isso aí também aí, viu? Uhum. Diminuiu a graça de Deus, né? Com certeza. Com certeza. Esteja feita a nossa vontade, né? Não a de Deus. Olhando também para o Por aí. texto, eu não sei se está correto, mas a impressão que dá é que a serpente percebeu que Adão e Eva estavam próximo dessa árvore, né? Tinha ali, eles estavam de alguma forma próximo, não sei se observando, né? Porque era aquela coisa que talvez o proibido, né? Não podia comer, né? Então, às vezes, eu acho que é isso nas nossas vidas, né?
talvez a serpente aproveita aquele desejo nosso de algo que a gente sabe que não pode, né? Que pode ser dinheiro, pode ser fama, status, qualquer coisa que vá tirar e vai tirar o foco em Deus, né? E aí ela só jogou a armadilha, a impressão que dá, mas os dois, acho que ambos já queria, né? Como o Anderson falou, estava muito ali fácil, muito próximo. Ela pegou, comeu, deu, não foi nada assim do jeito, olhando para o texto, né? Então é algo que talvez a serpente pode ser algo que a gente mesmo está no nosso desejo, no nosso íntimo, né? Só que a gente sabe o que realmente, a gente tem que ter esse olhar do que realmente é importante, né? O que não vai me tirar o foco, e cada um vai ser um ponto, né? Um pode ser a internet, outro pode ser o dinheiro, outro pode ser o status perante a sociedade, né? Então, eu acho que pode ser esse caminho aí. Eu, Legal. eu, Boa. Oi, Ana. Eu não sei o que está oh, acontecendo, o áudio de vocês ele vem bem picotado, assim, e a gente não consegue entender o que vocês estão falando. então, bom, Eu não sei, Ana, se de repente vocês saíssem e entrassem novamente, se não corrigiria esse probleminha do áudio. vou tentar aqui. Tá. Bom, o Marcos está por aqui. O Marcos escreveu aqui no chat. Não sei se ele quer compartilhar com a gente, Marcos. Eu posso ler aqui novamente. Vou ler aqui, ó. O Marcos ele comentou o seguinte, né? Quando a gente interpreta dessa forma que o Anderson estava contrapondo, parece que estamos lendo como um texto científico, dizendo que a mulher é culpada sim ou não. Olhar como se de fato aquilo aconteceu como foi escrito e não como algo escrito para trazer uma lição sobre livre-arbítrio e responsabilidade, ou mesmo sobre tentação e etc. É, boa provocação, Marcos. Realmente é isso, né? De novo, se a gente for olhar para o texto como um texto histórico, narrativo, assim, e científico das coisas exatamente como aconteceram, a gente culpa a mulher. E aí tem um detalhe, né? Lembra que eu falei na interpretação bíblica, a questão lá da hermenêutica e tal? Lógico que a gente não vai entrar muito nisso, né? De uma forma técnica e tal. Mas lembra que eu falei para a gente observar esse pano de fundo? Quem é o autor? Em que tempo que ele escreve? Para quem ele escreve? No meio de que povo que ele está? Em que época que ele está? E aqui o autor do Gênesis ele está escrevendo de uma época onde a mulher ela tinha que ser realmente submissa, onde o homem decidia ter 4, 5 mulheres e ele ia colocando todo mundo dentro de casa lá e elas que lutem. E a mulher não tinha voz, a mulher não tinha lugar assim de fala, sabe? Ela era realmente subordinada a tudo que o homem queria. E aí dá até para entender a influência disso às vezes no texto. Espero que eu não esteja assustando demais vocês, que tá tudo tranquilo ainda, né? Tá, tá tudo de boa? Tudo bem? Então tá bom, gente. Bom, mais um texto e a gente já vai partindo para o final. Eu ia falar de Romanos 5,12 também, mas eu vou ler o Romanos 5,12 e depois a gente vai para Apocalipse 21, 1 a 4, que eu acho que é mais bacana a gente gastar um pouco de tempo nele. O Romanos 5,12, Paulo escreve o seguinte, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo do homem, e pelo pecado a morte, assim, e foi o texto que eu tinha mencionado, né? O pecado não é do Adão, da Eva, enquanto indivíduos. O pecado é nosso. O pecado é da humanidade. A humanidade resolveu viver independente de Deus. A humanidade resolveu ter autonomia com relação a Deus, né? Não depender de Deus para ter vida, não depender de Deus para ter instrução sobre a vida, entendem? Mas ela mesma decidir por si o que é certo, o que é errado, que caminho que ela vai tomar.
E aí a gente está vendo o resultado de tudo isso agora, né? Então, o Paulo ele vai conectar essa desobediência aí do Adão com a condição pecaminosa de toda a humanidade, né? Ah, e aí é interessante, né, a gente pensar um pouco como essa compreensão desse pecado original aí ajuda a gente a entender a necessidade da graça divina, percebe? Porque todos estão nessa condição de pecadores, todos estão nessa condição de que querem ser autônomos com relação a Deus, de certa forma darem as costas aí para Deus, né? E aí é somente essa graça maravilhosa de Deus que pode e nos alcança de uma forma tão maravilhosa, não por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente merece, mas por graça. Graça é graça, é de graça, não tem condição, não tem uma vírgula e um acréscimo de alguma coisa. Graça, graça de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que nos chama para a responsabilidade da gente começar, de alguma maneira, a nossa volta, a partir de nós, a produzirmos e a promovermos esse jardim maravilhoso que é o paraíso, que é o que Deus projetou para nós enquanto humanidade. Ok? O outro texto, e aí a gente já vai partir para o final, é Apocalipse, do capítulo 21, versículos de 1 a 4, que o texto vai dizer para a gente o seguinte: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Já passou. Essa é uma visão de futuro que nos dá a esperança da restauração final, onde essa harmonia do paraíso vai ser totalmente e plenamente restabelecida pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Como que essa esperança influencia a nossa vida hoje? Né? Como que a gente pode trabalhar para construir um mundo mais justo, mais compassivo, que reflita esses valores do reino de Deus? Alguém? Vocês entenderam a pergunta? A partir, a partir dessa esperança, né, desse lugar onde não há mais choro, onde não há mais dor, onde toda lágrima vai ser enxugada, como que isso influencia a nossa vida hoje? Ninguém? Fica para a gente pensar? Posso falar? Acho que, por Claro. exemplo, às vezes eu brinco com a minha esposa que precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão, né? Porque ver toda a beleza da natureza, etc., e não acreditar em Deus. E esse texto traz um pouco disso, de se a gente vivesse o mundo como um ateu, de pensar que bom, a gente vai morrer e acabou. É, isso seria tão, pelo menos na minha concepção, seria muito angustiante, né? Agora, com o cristão, a gente saber que a gente tem esperança de que há um futuro em que não vai ter dor, em que um futuro como foi descrito nessa passagem é algo muito bom, muito bonito, assim. Mesmo se a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, a gente sabe que lá na frente vai mudar, lá na frente vai ter um momento em que Deus vai restabelecer o que você comentou que era o plano, que é o plano dele. Uhum. Maravilha, Marcos. Maravilha. Muito bom, muito bom. O Luciano também escreveu aqui no chat para a gente: uma forma de alcançarmos isso é através da promoção da justiça, através do amor,
através da generosidade. Muito bom. A Marise levantou a mão e depois a Raquel. Uma só coisinha que eu ia falar. Esse texto que você leu aí, do 21 aí, é assim, parece que é uma nova criação, não é? Você estava falando da criação já de Gênesis. Aqui esse que é uma nova criação, onde Deus é presente permanentemente, né? É tudo diferente, é tudo diferente. E o que a gente pode fazer como cristão, nossa, acho que tudo a gente pode fazer de bom, né? Começar sendo uma pessoa honesta, como falamos lá no começo, tantas coisas boas que a gente pode fazer, ajudar, amar o próximo, cooperar, ajudar, dividir, né? Não pensar só na gente, como a gente já pensou algumas vezes, só na gente, não, isso não faz. Eu falo sempre isso para os meus meninos, a gente não pode pensar só em nós, tem que pensar que mais alguém, né? E acho que tudo isso a parte do cristão. É ser cristão. Ser cristão, eu acho que eu sempre aprendi que era ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser cristão é assim, não sei, hoje em dia parece que está tão banal esse ser cristão, né? Ultimamente, por causa de tanta coisa que acontece, que às vezes tem cristão que é muito pior do que um católico que é um idólatra para fazer o bem, para fazer as coisas boas, né? Então, tem tudo isso, e eu acho assim, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. É seguir Jesus, é parecer com Cristo, não é isso que nós temos que fazer? Parecer com Cristo. Então, o que eu tenho que fazer, eu tenho que falar o que Cristo fez, o que Jesus fazia, como ele vivia, do jeito que ele vivia, e ser igual a ele. É isso que a gente tem que parecer cada dia mais com ele, né? Cada dia mais com ele. Não se preocupar só com o nosso umbigo, não, porque isso aí não dá certo, né? É isso mesmo. Isso mesmo. A Ana também compartilhou aqui com a gente, né? O novo céu e a nova terra é mostrada por nós, pois Deus já deu essa condição para a gente cuidar da criação em tudo. E acho que a Raquel queria falar, não era? Não, se foi eu, não, não, mas eu queria. Ah, tá. Deixa eu então já aproveitar uma coisa. Quando eu falei que eu brinquei com a moça lá da escola, foi uma brincadeira, né? Eu não sou tão machista assim de falar que só foi Eva. Pelo contrário, eu acho que é o que deixa eu ver o nome dela, Marlene, eu acho que disse, né? Os dois estavam lá e os dois poderiam fazer as escolhas. Você quer ir, você vai, eu não vou, eu fico nessa. Mas essa conversa me fez lembrar de uma situação. Eu era coordenadora de uma escola conveniada e a mantenedora, ela falava assim, não gosto do plano, uma tela na unha e depois mando ela embora. E eu não entrava nessas conversas, né? E acabei sendo mandada embora depois de um tempo. Fui mandada embora e a conversa, as pessoas falavam assim para mim, viu? Você não acatava o que ela dizia, você batia de frente dizendo para ela não fazer isso, o outro está com emprego e você está sem. E eu tinha feito um concurso público e as pessoas também diziam assim, você nadou e morreu na praia. Mas eu falei assim, eu prefiro confiar naquilo que Deus tem para mim. E no Natal, eu recebi a chamada, né, no Natal de 2022, eu recebi a chamada do concurso público. Então, hoje, graças a Deus, eu sou funcionária pública, onde muita gente não acreditava. Mas eu fui, assim, fui na esperança da graça realmente de Deus, do que eu precisava, daquele momento que estava muito difícil para mim. E Deus, ele abençoou a minha vida com esse trabalho. Tenho meus defeitos, dizer, né, qual é a fruta, qual é a serpente, né, da minha vida. Eu acho que tem muitas áreas que eu posso melhorar, mas não posso negar que Deus se faz presente na minha vida, né, e que a gente precisa realmente olhar isso. Não é fácil, porque tem, né, as interferências, mas é uma oportunidade que Deus tem me dado a cada dia de viver e de eu ver a graça dele sobre a minha vida e sobre a vida de muitos. Amém. Amém.
A Andrea também compartilhou aqui no chat, né, que é seguir o caminho de Deus com amor ao próximo e sempre ter muita fé. Amém, André. Amém. Agora, só para a gente fechar a nossa aula aqui, até vocês acho que receberam o conteúdo programático lá acho que com 3 questões, né? E eu queria me arriscar aqui, a gente pensar numa resposta aí para essas 3 questões, e a gente já encerra a aula hoje. Né? Então, como entender o Gênesis na nossa caminhada de fé, né? O que eu gostaria de deixar para a gente pensar é que o Gênesis não é um livro de história literal, mas ele é uma narrativa simbólica que nos revela a natureza de Deus, a condição humana e o propósito da criação, ok? Tranquilo? Né? O Gênesis ele nos convida a questionar, a refletir e a buscar novas formas da gente aplicar esses ensinamentos que são milenares à nossa vida cotidiana hoje, né? Outra pergunta, né? O que o pecado original ensina sobre nossas escolhas diárias, né? Ah, então, vou dar uma sugestão, talvez, de resposta, né? O pecado original ele não é apenas um evento do passado, mas ele é uma tendência contínua nos nossos corações para que a gente se afaste de Deus e que a gente busque a nossa própria autonomia. Isso nos lembra da importância de reconhecer a nossa fragilidade, da gente buscar a graça divina e de fazer escolhas que nos aproximem de Deus e do próximo. Porque o que o pecado faz é afastar o homem de Deus e afastar o homem do homem. Vocês vão ver que logo na sequência da queda, Caim mata Abel. Então, o pecado ele faz, ele rompe, né, nosso relacionamento com Deus e rompe nosso relacionamento com o nosso próximo, né? Então, é isso que a gente tem que sempre tomar cuidado, né, na nossa vida aí, né? E aí a última pergunta, né, como a gente pode resgatar a ideia de comunhão com Deus no nosso mundo atual? Alguém quer se arriscar a responder essa? Então, como resgatar a ideia de comunhão com Deus no nosso mundo atual? E ninguém vai, eu vou, hein? Então vamos lá. A comunhão com Deus, ela não é um estado perdido lá no passado, ela não é um evento que vai acontecer só no futuro, no pós-morte, né? Mas ela é uma possibilidade presente que nós podemos resgatar aí através da nossa da oração, da meditação, do serviço ao próximo, da busca por justiça e por paz, né? É um convite, né? A gente construir uma comunidade de fé que reflita os valores do reino de Deus, onde exista paz, harmonia e justiça como realidades, né? Beleza? Bom, gente, muito, muito, muito obrigado pela presença aí de cada um de vocês. Que esses desafios, né? Que essas provocações que a gente ouviu e viu hoje, né? Que elas possam, através do Espírito, trazer discernimento para as nossas vidas e que a gente possa sempre ter essa consciência, assim, de que nós dependemos de Deus e que existe e tomar cuidado, né, com essa serpente que sempre tenta nos levar para a autonomia, para dizer para Deus que a gente consegue sozinho, que a gente não precisa dele e que isso também faça a gente se voltar uns aos outros aí, ao nosso próximo, à nossa família, àqueles que estão à nossa volta, aqueles que Deus coloca aí nos nossos caminhos. E assim a gente possa prosseguir caminhando, crescendo em conhecimento, na graça do nosso Deus, né? Espero que tenha sido boa essa aula para todos vocês, como foi para mim estudar isso, poder compartilhar isso com vocês hoje à noite. E fiquem aí ligados. Usem o grupo lá do WhatsApp, se vocês quiserem, para fazer pergunta, para fazer, de repente, para trazer alguma informação que vocês acham relevante com relação a esses textos que a gente está estudando. Eu acho que o grupo é muito importante para isso também, para a gente poder ter esse bate-papo lá. Então, de repente, para amanhã, ou depois, está pensando na aula, está ouvindo a aula de novo lá, quando ela for disponibilizada no YouTube, e aí surge mais uma dúvida, uma questão, coloca isso no grupo e a gente vai, na medida do possível, respondendo, né? Se eu não souber, eu pergunto para os outros professores, para os universitários, e alguém vai dar um norte, ou de repente vai ajudar a gente a pensar um pouco melhor sobre, ou vai fazer outras perguntas, né? Para a gente continuar pensando, continuar meditando, continuar crescendo, né? Na graça e no conhecimento do nosso Deus através da Bíblia. Ok? Beleza, gente?
alguém quer falar alguma coisa, quer pontuar alguma coisa, senão a gente já está encerrando a nossa aula de hoje. Quero só Éder, eu só agradecer. ia. Desculpa. Vai, pode falar, Maria. Não, só agradecer só. Eu Vai só lá, ia Pamela. perguntar se foi enviado algum material antes, que eu acho que eu entrei no. Eu cliquei no link e entrei no grupo já mais tarde. Se puderem reenviar algum material, não sei se foi enviado lá no grupo, só para. Não sei se mais alguém entrou mais Não, tarde, se for possível. Acabei de reenviar. Tá, obrigada. bom, eu voltei. Aí, voltei, não voltei. Voltou. Acho que eu estou travado mesmo, hein, Kelly? Voltei? Voltei. Ah, beleza. Eu vi que o Anderson respondeu aí para a Pamela, né? Respondeu? Respondeu, né? Sim, respondeu. Oi, mas Ah, então, faltava a programação mesmo. Alguém mandou lá de novo, tá certinho. maravilha, então, gente. Que Deus abençoe vocês, dê um restante de semana abençoado na presença dele aí. E nos vemos na semana que vem, se assim Deus nos permitir. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, uma boa noite.